boa noite, minha Paraíba. Começamos agora ao vivo, mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã, e você acompanha tudo a partir de agora. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Pedro Cunha Lima, pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PSDB. Há menos de 10 dias do início das convenções partidárias, na reta final dessa pré-campanha, deputado Pedro Cunha Lima vem aqui no Frente a Frente. Surgem aí várias perguntas sobre sua pré-candidatura e vai responder todas elas a partir de agora no Frente a Frente. Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando mais um Frente a Frente. Que bom poder contar aí com sua audiência, atenção aí toda aqui no Frente a Frente, toda segunda noite, e aí nessa reta final de pré-campanha, nesse início de campanha das eleições de 2022, a gente sempre ao vivo aqui, trazendo as últimas da política aqui na Paraíba, como é a noite de hoje, com a entrevista com o deputado federal Pedro Cunha Lima, pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PSDB. Deputado, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Boa noite a você, Luiz Torres, a você que nos acompanha aqui nessa conversa. É um prazer poder estar aqui novamente. Bom demais. Olha, lembrando que você pode participar aqui dessa nossa entrevista, vai lá no Instagram da TV Arapuã, @TV Arapuã, manda lá tua pergunta, também no @LuizTorresPB, no meu Instagram, manda lá um direct, vai mandando aí, no finalzinho a gente se reserva um tempozinho para você bater um papo com o Pedro Cunha Lima aqui também. Deputado, quando a gente vai entrevistar um pré-candidato ao governo, a gente faz várias perguntas, várias e tantas perguntas, menos essa que eu vou fazer agora, começando a nossa conversa, diante de tantas especulações que se levantaram. Aliás, para o anúncio dessa entrevista, algumas pessoas, para não dizer muitas, mandaram mensagem para dizer: e Pedro vai anunciar aí no seu programa que vai desistir, que não vai desistir da candidatura ao governo do estado. Afinal de contas, olhando ali para essa câmera ali, falando diretamente para a população da Paraíba, você vai desistir dessa candidatura ao governo do estado? Vai ser substituído? É muito bom, Luiz Torres, ter a oportunidade de falar, né, eu poder falar olhando para essa câmera, né, porque boa parte das especulações, elas são dirigidas, elas são orientadas. Existe uma orquestra por trás da construção de uma narrativa. Em nenhum momento a gente mencionou qualquer tipo de desistência, pelo contrário. Foi no final do ano passado, quando muita gente dizia que não ia ter nem adversário para João, que ia ser WO, que não tinha disputa. Foi nesse cenário que a gente se levantou para dizer: não, a Paraíba vai ter uma alternativa, a gente vai cumprir um papel. De lá para cá as coisas só melhoraram. Se eu pudesse listar tudo o que eu queria que acontecesse, de dezembro para cá, talvez eu ainda teria deixado de fora muita coisa que a gente está acompanhando aqui agora. Que você projetou. Então existe, na verdade, um governo muitíssimo incomodado com a nossa candidatura. É impressionante como a nossa candidatura incomoda. Ela incomoda, não tem o que falar, porque a gente busca fazer o debate propositivo, falar sobre a Paraíba, dizer o que a gente tem que fazer, um diagnóstico do que está acontecendo hoje, né? E diante desse cenário você tem uma orquestra, uma estrutura posta, né, para criar uma narrativa, para tentar enfraquecer uma candidatura que só cresce. Sou candidato, fico muito honrado em poder ser essa alternativa, em poder representar um coletivo, e a todo instante mencionei isso. É isso, quando eu menciono que eu faço política em coletivo, que eu faço política com grupo, que eu fico honrado em ocupar essa posição, mas lá atrás eu dei um passo atrás para dizer que Romero também me representava. Eu fiz isso de coração, com sinceridade. Romero foi um cara que foi um excelente prefeito em Campina Grande. Mas isso não alimenta, né, ainda mais as especulações? É o fato posto, né? Eu não consigo ficar medindo porque se eu for me preocupar com o que o governo vai, com a sua força, a sua estrutura, escrever e reproduzir para fazer crescer, aí eu fico num calculismo para dizer, não, eu prefiro falar com sinceridade sempre, dizer qual é a minha verdade, né, que eu fico honrado de estar nessa posição,
né? Romero já me representou, hoje eu represento o Romero e isso me motiva muito para exigir mais de mim. Então sou candidato, existe um governo incomodado com a nossa candidatura, a gente vai seguir em frente, fazendo o debate que precisa ser feito, tendo a coragem de tocar nos temas que a gente precisa tocar. Aliás, é um dos pontos que mais me anima, né, de ocupar essa posição, é poder trazer ao debate, né, alguns aspectos necessários para a gente fazer as mudanças necessárias também. Se alguns políticos aí nos bastidores estiver falando por Pedro, por Cássio Cunha Lima, e eu vou fazer a menção aqui muito direta do ex-prefeito de Lagoa Seca, o Fábio Ramalho, é isso? Se ele ou qualquer outro estiver dizendo, olha, teve uma conversa, Pedro vai desistir, o candidato é Romero, não sei quem, você está desautorizando esse tipo de fala até internamente, ou tipo de, enfim, especulação nesse sentido? A gente não consegue falar por ninguém, né? Quem pode responder pelas suas atitudes é você, assim como eu respondo pelas minhas. Então eu não tive conversa sobre nenhuma mudança de rota de candidatura. Não existiu isso. Não existe essa conversa. O que existe é um partido político, que é o Republicanos, né, que mostrou insatisfação com o governo, e a gente dialoga, sim. A gente busca fortalecer um projeto para a Paraíba, para que a gente consiga somar pessoas para poder, a partir do ano que vem, ter a oportunidade de administrar o Estado. Mas, de resto, não existe nenhum momento de pensar sobre deixar de cumprir esse papel. A gente vai continuar cumprindo esse papel, é nisso que a gente se empenha em fazer para poder oferecer ao Estado algo melhor. É óbvio, Pedro, que eu vou mudar naturalmente de assunto, a gente vai gastar aqui 1 hora tratando especificamente disso. Mas só para a gente, enfim, depurar esse tema como um todo. Hoje é dia 11, não é isso, de julho? 11 de julho. Você está dizendo aqui... Aniversário da minha mãe, inclusive. Dona Silvia? Me permita mandar um beijo muito especial para minha mãe, né? Dona Silvia é um ser muito especial para mim. Aproveitar o instante, você falou 11 de julho, como é o dia dela. Parabéns para Dona Silvia aí, o meu amor, paz parabéns, e saúde. mãe. Bom demais. Bom, 11 de julho, 9 dias do início do processo de convenções. Você está dizendo claramente aqui que a Paraíba não terá surpresas em relação à sua pré-candidatura e a partir do dia 20, candidatura ao governo do Estado. É isso? Eu vou continuar cumprindo, Luiz Torres, com o meu papel. A gente está num estado em que a criminalidade tomou de conta. O efetivo policial da Paraíba, que já foi de mais de 10 mil homens e mulheres, hoje tem um pouco mais de 7. E a gente precisa fazer esse debate, a gente precisa reverter esse quadro. Quando você fala, eu vou continuar cumprindo meu papel, dá a impressão que, assim, de minha parte, eu estarei pré-candidato. Mas se forças se moverem, aí eu não posso mexer nas forças. Não, a força que se move é a nossa pré-candidatura. Essa é a força que está se movendo. É isso que incomoda tanto. Porque a gente saiu de uma candidatura improvável. Teve gente que me tirou de doido. Gente, tu vai deixar uma eleição segura para a Câmara dos Deputados, para ir para uma candidatura contra tudo e contra todos? Né? E aí eu fui dormir pensando nisso. Eu não estou atrás de eleição fácil, eu estou atrás de cumprir um propósito, né? Cumprir uma tarefa, de servir a algo. É isso que me move na política. Né? Então não tem essa, a gente vai continuar nessa crescente. Né? Só tem coisa boa acontecendo do lado de cá. Sua agenda é compatível com uma de candidato? A minha agenda, de janeiro para cá, eu parei em um instante que foi no Carnaval. De lá para cá eu não paro de trabalhar. No São João, você foi quantas vezes? Você teve uma Covid ali no meio dessa... Tive, Covid. Exatamente no São João, né? Mas em Campina Grande, por exemplo... Veja só, Luiz Torres, eu não respondo a nenhum processo. Eu sou um cara honesto. Eu faço política com honestidade. Essa bagunça que se vê, de podridão, de quadrilhas que se formam. O governador João Azevedo, ele se elegeu com dinheiro desviado da saúde pública. Tem uma delação dizendo que ele recebia uma mesada de 120 mil reais por mês. O secretariado dele foi mudado porque a Polícia Federal, o Ministério Público, bateu na porta da granja, mostrou como acontecia. Teve um cara que gravou o Ricardo Coutinho por 8 anos, sei lá quanto tempo. Então, eu faço política com decência, com integridade, me dedico demais, me aprofundo nos temas, converso com pessoas sobre educação, vejo com a turma do Ceará o que é que eles estão fazendo lá. Eu faço essa coisa com seriedade. Então não é quantas vezes eu fui no Parque do Povo que vai me dizer se eu estou apto ou não estou apto a... Eu tive uma Covid, fiquei em casa, estive no Parque do Povo, a energia especial de Campina, do Parque do Povo, estive em Santa Luzia, né, no São João também de lá. Mas eu vejo que muitas vezes, né,
se puxa o debate para um lugar, né, que vamos ter foco, o que é política. Política é transformar. Você tem 9 dias para sair disso, porque vem as convenções partidárias, se oficializa as chapas e tudo. Você vai usar o dia 20 de julho, vai para o dia 5 de agosto em função da escolha de vice, dessa coisa toda. Como é que você vai matar esse tema aí formalmente? Você está matando no discurso, mas formalmente. Não existe uma decisão já tomada. A gente, de novo, são várias pessoas, é um coletivo. Né? São os pré-candidatos a deputado estadual, são os prefeitos, prefeitas aliadas que estão ao nosso lado, os deputados federais, os outros partidos. A gente dialoga com outros partidos que ainda não têm posição tomada sobre qual o candidato a governo apoiar. Então não existe um prazo, pode ser no começo, pode ser no final, isso é menos relevante, de novo. Né? Muitas vezes a gente se prende a pontos que não é o essencial no meio dessa história toda. A gente vai usar o prazo todo, se necessário for, ou não, se já tiver uma decisão tomada. Presença do ex-senador Cássio me concedeu uma entrevista aqui há 2 semanas e fez naturalmente, de forma muito clara, a fala de que não seria candidato nas eleições desse ano, defendeu naturalmente, reafirmando sua pré-candidatura, mas me parece que tem um certo dilema ali. Toda vez que ele aparece muito, quer dizer, olha, Cássio é candidato. Se ele não aparece, Cássio não tá dando apoio a Pedro. Como é que você convive com essa dicotomia, esse dilema? Eu faço um exercício constante para focar no que importa, me concentrar naquilo que é essencial. Talvez eu tenha a oportunidade de governar o nosso estado. Um estado onde 1/3, né, dos nossos jovens estão desocupados. Aí eu vejo um outro dado, né, que apenas 66% terminam o ensino médio. E aí eu tive uma pandemia que aumentou drasticamente a evasão escolar. Eu ainda não consigo ensinar a criança a ler e escrever na idade certa. Eu tenho escolas que a merenda, quando é servida, é merenda azeda, como foi o caso de Assunção, fizeram um vídeo os alunos. Tem escola que está sem professor e sem aula há 6 meses, há 1 ano. Teve escola que parou porque faltou energia. É escola com teto quebrado, escola que quando chove cai mais água dentro do que fora. Né? Na segurança, eu vi um último dado, 40% a mais de roubos no comércio, um comércio que foi massacrado pela pandemia, um governo que não consegue oferecer à Paraíba um ambiente para que a gente tenha produtividade, competitividade, a economia reaja, a gente gera emprego, um governo que não dialoga com o setor produtivo. Então, vejo tanto de coisa que está na minha cabeça. Eu não vou ficar preocupado se o que estão falando, né, do meu pai ter dado uma entrevista ou ter deixado de dar uma entrevista. Isso existe algo muito mais relevante para a gente focar. Né? O apoio do senador Cássio, do meu pai, é um apoio muito importante. Ele é um agente político fundamental nesse processo, uma liderança, uma referência para mim. Antes de ser um líder político, é meu pai, que cuidou de mim sempre, cuida até hoje, com profundo amor, com muito cuidado, com zelo, me orienta, tem uma experiência que eu respeito, não decido por mim, porque eu já estou com quase 34 anos de idade, estou com 33, vou completar 34, então, né, já pude. Né, e, aliás, eu sempre tive uma educação com muita liberdade de respeitar as decisões de cada um. Então, eu lido. Como é que eu lido com isso? Eu lido fazendo um exercício para isso não me contaminar, para isso não tomar minha energia. A missão que pode estar por vir é uma missão relevante, é uma missão que importa na vida de muita gente. Não é um trabalho fácil, não é fácil acertar, tem que ter seriedade, tem que ter foco. E eu estou colocando a minha energia naquilo que, na minha avaliação, é mais importante. Do ponto de vista de base, de construção política, você pensa em... Você falou no começo da nossa conversa que nem aquilo que você projetou você conseguiria ser tão otimista pelas coisas que estão acontecendo. Você projetou estar com quantos partidos, por exemplo, nesse debate? Você conseguiu aí a ida do deputado federal Efraim Filho ali para sua base como candidato ao Senado, inclusive sofrendo alguns ali assédios de algumas lideranças do Republicanos, querendo devolvê-lo à chapa do governador João Azevedo. Você acha que pode, enfim, perder Efraim para esse assédio? É uma pergunta. E a outra, qual é o partido que você está construindo? É o PSC para indicar a vice? Enfim, até o dia 5 de agosto. Tem o PSC, o Cidadania fez a federação com o PSDB, né? Existe o União Brasil, né? que é o partido de Efraim Filho, e a gente dialoga também com outras legendas que ainda não tiveram um posicionamento ainda definitivo.
Isso é incerto. Eu não fiz conta de quantos partidos a gente teria para poder decidir se ia ser candidato ou não. Mas você vai pensar de um vice. A minha conta a gente vai ter. Isso não vai ser o problema. Né? Tinha gente que ficava, não, mas você é o único candidato que não tem nem senador nem vice, né? Porque a gente demorou mais a apresentar o nome ao Senado. E eu sempre falei, olha, veja só, Luiz Torres, o que me move é mostrar a Paraíba uma alternativa, uma visão de mundo, um modelo que a gente quer implementar, independentemente se a gente vai ter 2, 3, 4, 5 partidos. Se eu fosse fazer essa conta, eu não tinha lá atrás anunciado que seria candidato ao governo. Eu quero cumprir com o papel, eu quero, tendo a oportunidade de governar, né, no final de um governo, deixar uma marca na educação. Tive a oportunidade e a gente transformou, a gente começou o processo de transformação real da educação do nosso estado, como o Ceará fez lá atrás. É isso que me move. Então Deus tem abençoado demais. Porque só a União Brasil hoje é o maior partido. Sim, se não for o maior, é um dos. Só a União Brasil já vale por 3, 4 partidos. Efraim vai ficar conosco, a gente tem sintonia, tem identidade, são 2 jovens que querem oxigenar a política da Liga. Né? A gente se complementa. Você vai conseguir o apoio do Romero Rodrigues para Efraim? A gente trabalha, mas aí vai depender de cada um. Assim, eu não ocupo esse espaço. A gente faz um apelo, claro, é o nosso pré-candidato, a gente gosta de marchar junto, mas respeito demais Romero. Romero foi um prefeito para Campina Grande extraordinário, marcou a história da cidade. Romero fez mais como prefeito do que João Azevedo fez como governador. Romero construiu mais creche, construiu mais escola, construiu mais casa como prefeito. Comparação Na pandemia, enquanto João Azevedo se escondia com medo do vírus, Romero transferiu seu gabinete para o Pedro I. Estava na rua entregando mais, liderou, né, um enfrentamento de um vírus. E ele, naturalmente, conquistou meus respeitos, né, por tudo que ele construiu até aqui. Agora, não sou eu que decido por ele, né? Ele tem seu espaço de decisão, como cada um tem seu espaço de decisão. Eu busco respeitar muito a liberdade que cada um tem de escolher suas decisões. Você falou no começo da nossa conversa também que podia se sentir representado por Romero em algum momento. Eu já disse que me senti. E que agora Romero é representado por você, por Sim. Pedro Cunha Lima nessa história. Qual é o nível de empenho de Romero Rodrigues? Porque eu vou querer perguntar sobre o nível de empenho do prefeito Bruno Cunha Lima de Campina Grande, se você está satisfeito. Como é que como é que você está avaliando esse nível de entusiasmo e de engajamento na sua campanha? Existe um engajamento que muito me honra. Sempre que faço agenda com o Romero, já tive com o Romero em Montada, já tive em Santa Cecília, já tive em Lagoa Seca, em Campina. A gente já andou praticamente só eu e ele pelo centro, conversando com as pessoas. E depois fizemos outra agenda no Mercado das Malvinas, enfim. E fico muito honrado. Lá atrás, quando o Romero ainda dizia que era candidato, teve um momento que tanto eu como ele, os dois estavam dizendo que estavam disponíveis. E aí se entendeu que era preciso fazer um movimento de unidade. E aí eu recuei sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, porque ele de fato me representa, fez um trabalho que eu quero ver, Luiz Torres, é a Paraíba dando certo. É isso que me move. Então não precisa ser eu. Aí quando eu digo eu, pronto, o Pedro vai desistir. Ah não, Pedro, não é porque é a minha natureza, é a minha forma de fazer política. Eu sempre faço um exercício que não é sobre ser algo, é sobre fazer algo. Eu me vi numa circunstância onde a nossa candidatura fazia sentido. E aí foi por isso que eu disse, não, a Paraíba vai ter uma alternativa, porque está aqui um candidato. Eu sou o candidato e vou cumprir com esse papel. Agora, eu não sou um obcecado, que sou cego e sou candidato a todo custo, não. Faço política em coletivo, aí pronto, eu falo isso, aí pronto, amanhã vai desistir, vamos ver se eu vou desistir. Os dias vão passar. Sim. O prazo da convenção está já chegando, aí no final a gente descobre, né? Tem essa vantagem, né? Tá perto. O tempo corrige isso. Prefeito Bruno Cunha Lima, está engajado? Você está sentindo isso? Está engajado, é um grande parceiro. É alguém que tem, lógico, está muito focado no desafio diário que está, né, diante dele, que é administrar Campina Grande, mas é um parceiro, inclusive, geracional. A gente tem, inclusive, semelhança em termos de enxergar a política, né, de uma forma que a gente, Luiz Torres, eu acho que a nossa geração tem uma obrigação, de fato, maior talvez, porque a gente teve a oportunidade de observar, né, há mais tempo
né, o funcionamento da coisa e projetar para o futuro que de fato algo tem que mudar, porque a sociedade ela é mutável, ela vai mudando, a civilização ela vai mudando. A civilização humana, desde que mundo é mundo, ela muda. E por isso que eu inclusive digo, rapaz, quando eu começar a criticar orçamento de assembleia, ou privilégios, ou orçamento da Câmara dos Deputados, e que toda vez alguém fala, rapaz, você perde tempo falando isso não vai mudar nunca. Meu amigo, a humanidade ela muda. Desde que mundo é mundo. Então, se tem uma certeza que eu tenho, é que isso vai mudar. Eu não tenho dúvidas que o orçamento da Assembleia vai ser corrigido um dia. Quando você fala nesse eu não tema sei aí, quando. Algumas figuras políticas já entraram no debate, às vezes não público, mas às vezes de bastidores, para dizer, olha, o deputado Pedro não pode falar sobre isso, porque aquele duodécimo lá, aquele percentual é constitucional, não tem como baixar isso, não tem como reduzir. E se for para reduzir, é algo que tem que ser tratado não numa canetada do Poder Executivo, é em lei, é em mudança de legislação. Como é que você sustenta esse debate? É uma maneira de... Constitucionalmente falando, inclusive. É uma maneira, não, 2 pontos. Primeiro, politicamente falando, não tem argumento. Quando você pega, vamos lá, o orçamento da Assembleia Legislativa para 36 deputados é de 339 milhões de reais. O orçamento da nossa universidade estadual para uma comunidade acadêmica de mais de 21 mil pessoas é menor do que o orçamento da Assembleia. A Assembleia quer só um prédio. A UEPB, junto todos os campi, todas as salas de aulas, todos os professores, todos os funcionários, todos os alunos, todo esse universo acadêmico, estrutura para poder fazer ensino superior. Se você juntar tudo isso, veja o que eu estou falando aqui. É muito doido isso, né? Se você juntar tudo isso, tem um orçamento menor. Como é que você rebate isso? Você não rebate. Não tem como rebater. Está errado. É simples, são 2 palavras. Está errado. E a gente tem que consertar isso. Na minha visão, está na hora. É isso que eu me vejo obrigado até. Porque, como eu falei, né, é fundamental que uma geração vá melhorando o mundo após a outra. Porque senão a gente fica parado no mesmo lugar que não é um lugar bom. A gente não está no lugar bom. É muita gente sofrendo por conta dessas indecências, a palavra é essa. Né? É uma crueldade, na minha visão. Então, quando você não encontra argumento político, aí você vai tentar encontrar um argumento jurídico dizendo que você vai tentar embargar o debate. Não pode, porque é constitucional. Onde está escrito na Constituição que o orçamento da Assembleia tem que ser de 339 milhões? O que existe na Constituição é, depois que é definido o orçamento, a gente define o valor. Se é 300, se é 200, se é 100, não importa. Depois, o Poder Executivo é obrigado a repassar 1/12 a cada vez. 1/12 do total. Esse é o chamado duodécimo. O duodécimo, não existe um valor previsto na Constituição de quanto tem que ser a cota-parte, essa divisão. Não existe. Então, basta ter decisão política, basta ter a capacidade de fazer cortes, para que a gente consiga fazer o ajuste necessário. E eu espero que exista um movimento, né? Já existe um movimento na sociedade, eu espero que a classe política, e busco estar inserido nesse universo, também, né, starte um movimento para que a gente corrija. Eu não estou dizendo que a gente vai diminuir em 90% o orçamento da Assembleia, não. Se dependesse de mim, se brincar... Você fecharia a Assembleia? Eu não fecharia, que eu sou um democrata. Mas eu reduziria drástica. Eu gosto de ver mudança. Quando eu vejo que o negócio está muito errado, porque de cada 3 crianças na Paraíba, 2 estão fora da creche. Eu tenho na Paraíba o maior índice de necessidade por creche. Pessoas passam fome. Eu vejo pessoas num sinal pedindo uma moeda. Eu vejo jovens que não têm uma oportunidade de nada. São talentos. Eu fui almoçar em Mangabeira, teve uma criança de 8 anos que parou na minha mesa, Rafael, para pedir um almoço. Um menino brilhante, você via que ele era fora da curva, inteligente mesmo. E eu fico me imaginando, ele olhou para minha cara e disse, tu mora numa casa, né? Eu moro num barraco. E essa é a realidade que está posta. E eu espero que a gente tenha a capacidade de construir um movimento político que não esteja tão anestesiado com essa realidade social desumana, porque Rafael poderia ser eu, Rafael poderia ser meu filho, poderia ser meu irmão. Quando você parar num sinal e você vê uma menina de 6 anos sentada na calçada, ou então uma mãe, poderia ser você. Quis o destino que não fosse eu. Isso é um golpe do destino.
Eu sou um privilegiadíssimo, eu sempre tive tudo na minha vida. Eu estou entre os 1% mais sortudos do meu país. E se eu sou esse sortudo e eu não uso a minha posição de sorte para estender a mão para quem não teve a sorte que eu tive, eu não me sinto bem se eu não fizer o que eu preciso fazer. Você votou no Congresso pela PEC, um chamado de PEC do desespero, outro chamado de PEC kamikaze, outro chamado de PEC da bondade. Eu estou falando da PEC que garante instituindo aí o estado de emergência no Brasil para que o governo federal, para que o presidente Jair Bolsonaro possa fazer as concessões dos benefícios sociais que estão listados aí, em especial o voucher de R$1.000 para caminhoneiros, para taxistas, a vitaminada no Auxílio Brasil, no Auxílio Gás, enfim. Como é que foi a sua posição em relação a isso? E qual é? Foi votado no Senado, vai para a Câmara, deve ser votado essa semana. Aparentemente é uma posição fácil, tanto é que no Senado foi quase unânime. Teve um senador, José Serra, que votou contra a proposta por um olhar de responsabilidade fiscal. Eu tenho um olhar crítico em termos de responsabilidade fiscal. Eu me preocupo com um longo prazo. Eu sinto muita falta da gente não falar sobre educação, não só para o ano que vem, mas como é que é a educação da Paraíba daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos? A gente tem que ter uma visão estratégica de planejamento de longo prazo. Então, essa não é uma proposta simples de ser votada, porque de um lado você tem benefícios para pessoas que precisam e não precisam pouco. Aumentar o auxílio é importante. Eu defendo a transferência de renda, sobretudo num mundo que concentra riqueza. A gente vê que o capitalismo ele é muito eficiente para gerar riqueza. Eu defendo o capitalismo como um sistema de geração de riqueza, de eficiência, de produtividade, de competitividade. E, na verdade, a gente, quando defende o capitalismo, a gente não precisa marcar uma posição porque não existe outra escolha, né? É como o mundo funciona, é uma corrida. Né? Mas o capitalismo não é bom de combater desigualdade. O capitalismo é cruel. Ele acentua. Quando você nasce numa condição desfavorável. Então, tem até um argumento de Amartya Sen, que tem uma teoria sobre justiça, que fale, antes de você tomar uma posição, avalie que você está vestindo um véu da ignorância e que você não sabe em que família você vai nascer. Então, se eu fosse imaginar, eu não sei em que família eu vou nascer. Eu tenho uma chance muito grande de nascer numa comunidade. Até porque a esmagadora maioria do nosso país nasce numa condição difícil do ponto de vista social. E a gente vai negar aumento de auxílio. Então essa é uma posição, né, não é simples. Estou estudando atentamente esse tema para poder marcar uma posição de acordo com a minha consciência. Sobre, né? Estou acompanhando o debate. E está dizendo que teria coragem suficiente se assim entender, se quando assim o coração manda, é libertador. Mas de você... votar contrário. Sim, eu já tomei posições impopulares aos montes, né? Aos montes. Tem uma coisa que é libertadora. Quando você se deixa seguir o seu coração, sua consciência, o que você acha que é certo, e pode chover canivete, que eu quero estar bem no encontro com o meu travesseiro. Eu tive a responsabilidade de fazer o que era correto, independentemente do lado. Então eu estou acompanhando o debate, não é uma votação fácil, por mais que, né, aparentemente fácil, gente, acho que aqui vai ter gente que vai criticar também, eu estou falando assim, rapaz, essa é uma pergunta que você diz, vou votar a favor porque ajuda o mais pobre e acabou a conversa. Não é tão simples, porque o Brasil vive um momento complicado. A gente tem uma inflação que volta a crescer e com muita intensidade. A gente está espantando o investimento de fora. A gente está com a economia que não reage há 10 anos, é muito tempo. É uma economia que está patinando há muito tempo. A gente está falando de algo que ano que vem encerra. Então não adianta eu resolver por 6 meses e em janeiro do ano que vem. O que será dessas pessoas? A gente vai aumentar um benefício por 6 meses e acabou? Você acha que o Brasil é eleitoreiro? Né? Você acha que é eleitoreiro? O pacote quer agradar, eu não quero adjetivar. Aí, enfim, eu não quero nem entrar nesse debate de adjetivar o que é, o que não é. Eu quero analisar com calma, com atenção e tomar a posição que o meu coração disser que é o caminho correto. O deputado Pedro Cunha Lima votou em relação à redução do ICMS? Eu não estava na votação, eu estava de licença, mas esse é um caso, né, que é uma janela de oportunidade para diminuir o custo do Brasil.
A gente tem um problema nacional. Mas você fala isso como deputado e, eventualmente, como governador, você gostaria dessa menor receita? Eu teria aproveitado a chance para, como governador, ter sentado com o presidente Bolsonaro, que disse, né, já afirmou várias vezes, eu vou recompensar os estados. Opa, aqui tem uma oportunidade, né, de eu baixar o meu custo, né, para ter eficiência. Custo Brasil é um problema, uma alíquota de 25%, 26%, 27%, 28%, 29%, é uma alíquota massacrante. Não adianta você ter a lógica arrecadatória, pura e simplesmente, porque se você asfixiar a economia, matar o setor produtivo, você pode botar uma alíquota de 70%, que o bolo não cresce. Então você está, na verdade, sangrando demais um setor que precisa produzir. Então eu, como governador, independentemente de quem seja o presidente, tem que ter mais maturidade de entender qual é a sua posição, e você tem que conversar com o governo federal, não importa. Não importa. Então, o presidente disse isso, eu vou lá, pedir uma audiência ao presidente. Ah, não, mas não vai sentar com o Bolsonaro, porque aí já vai para esse lugar de polarização partidária, política, de dois lados. Meu amigo, não existe dois lados, não. Existe um lado, que é o lado do cara que está desempregado e precisa ver essa economia girar, para o Brasil voltar a crescer. Então, eu teria aproveitado a oportunidade para baixar o ICMS, pedindo a reparação do governo federal prometida. Eu baixaria. Baixar imposto... E tiraria a ação do STF. Será como? Uma ação que os governos, e o governo da Paraíba também, pior questiona a lei no você STF. leva mais insegurança jurídica, né? Você estica, é o pior caminho. É o pior. Esse é um tema da política. Não é o judiciário que decide a alíquota, não. É o universo político. O judiciário existe para, né, cumprir com outra função. Então, é horrível quando você coloca... Aí, de novo, o Brasil todo pena por isso, né? O próprio Estado, você não tem uma segurança jurídica, o judiciário sabe-se lá quando vai decidir, né? Então, o João Azevedo tomou, novamente, né, um governo do improviso. Primeiro ele entra com ação, aí depois não aguenta a pressão, a gente cobra, ele faz um decreto, ele mesmo desfazendo o argumento da própria ação, que ele mesmo entrou, né, começou a... Talvez tenha recebido uma pesquisa eleitoral, aí não, aí baixou. Então, né, a postura deveria ser outra. A postura era bater na porta do governo federal, presidente, eu aceito. Vamos aqui falar do repasse do governo federal para poder arcar com essa perda de arrecadação, que tem que ter responsabilidade fiscal. Esse olhar fiscal tem que existir. Tá. Vamos falar no governador João Azevedo hoje pela manhã, hoje à tarde, no programa Arapuã Verdade, lá no Arapuã FM, que a gente participa ali com o Gutenberg Cardoso, o Clilson Júnior. O governador João Azevedo, em entrevista, disse que alguns candidatos não têm experiência para administrar nenhuma banca de revista. Você se inclui, se insere nessa fala do governador, deputado? Segura um momentinho aí, toma uma aguinha. Que pena. Toma uma aguinha, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Se você quer ouvir esta e outras respostas do deputado Pedro Cunha Lima, se aguarda aí um minutinho que a gente está de volta.